Alunos do 8º ano, muito bom dia a todos. Hoje o tema da nossa aula vai ser um tema muito interessante, um tema muito bacana e novo para vocês também. Será sobre a regionalização mundial na Guerra Fria e no mundo pós-Guerra Fria. Olha só, nós já começamos a falar a esse respeito, sobre esse assunto, em outras aulas. Falamos assim, superficialmente. Vamos entender primeiramente o que foi a Guerra Fria e depois que nós entendemos o que foi a Guerra Fria, vamos entender essa regionalização mundial. Primeiramente, ocorreram duas grandes guerras de proporção global. A primeira delas foi de 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial, e houve ali alguns países que tiveram grande prejuízo, perderam muitos territórios, saíram assim derrotados, devastados depois da guerra. Então houve um clima de revanche, um revanchismo por parte desses países derrotados. Entre esses países derrotados e que estavam com aquele gosto amargo da derrota, foi a Alemanha. A Alemanha não tinha aceitado ter perdido a guerra, ter sido devastada na Primeira Guerra Mundial, ter perdido territórios, etc. Então, lá em 1939, começa então a Segunda Guerra Mundial. Ela durou de 1939 a 1945. Então, o que aconteceu? De um lado, surgiram ali, tinham grandes potências na época, né? A Alemanha surgiu como uma grande potência, ela ressurgiu das cinzas praticamente sob o regime de Adolf Hitler, sobre o regime nazista, e houve uma união entre esses regimes totalitaristas, que foi o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, tinha o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha. Então foram juntando ali esses sistemas totalitários, né? E essa guerra foi muito sangrenta. Do outro lado, tinha também União Soviética, né? País gigante, que detinha um vasto poder militar. Enfim, tinha outros países, França, tinha Reino Unido, Inglaterra, um monte de países. Depois entra os Estados Unidos. Mas enfim, essa guerra ela acontece, muitos países sofreram grandemente com a guerra. E desses todos países aí, sobraram aí duas grandes potências na época. Os dois grandes vencedores. De um lado, os Estados Unidos, do outro lado, a União Soviética. Beleza. Aí você pergunta, então os demais países foram totalmente destruídos? Não. Estou dizendo que esses dois países foram os que sobressaíram de forma notável, né? Aqueles que saíram mais fortalecidos da guerra pelo seu poder militar, e também os Estados Unidos já vinha crescendo, né? Assim como a União Soviética há tempos anteriores já vinham crescendo, mas depois da guerra, e também por serem grandes produtores de armas, eles tiveram ali a sua expansão econômica, né? Tiveram essa notoriedade diante do mundo, mais do que já tinha, né? Pois bem, só que aí, depois da guerra terminada, essas duas grandes potências começam
a querer difundir, disseminar pelo mundo as suas ideologias econômico-políticas. De um lado, nós temos a União Soviética, que era a união de Rússia com várias outras repúblicas ali da Europa e também em parte da Ásia. E nós temos do lado capitalista os Estados Unidos, que era o grande país do capital, o grande país que detinha aí toda essa riqueza e queria espalhar essa ideia do capitalismo pelo mundo. Não vamos aqui nos ater muito a essa questão conceitual do socialismo e do capitalismo, porque por enquanto não é o foco da nossa aula. Mas só para vocês terem uma ideia, o capitalismo, por exemplo, que tem como base e como um dos pais, ou talvez seja o principal deles, aí o economista Adam Smith. E então o que acontece? No sistema capitalista, o lucro é o que vale, certo? O lucro. Então as empresas têm que ter lucro. Aquele que tem mais dinheiro vive melhor. O que tem menos dinheiro é aquela questão, meus pêsames, né? Quem não tem dinheiro conta história. É tipo isso. E na União Soviética, o sistema socialista que era apresentado por eles, que é diferente do comunismo, e a gente pode falar isso depois numa outra aula, o socialismo já pregava uma igualdade econômica. Uma grande diferença entre o socialismo e o capitalismo é porque no capitalismo o Estado ele permaneceria mais afastado dessa questão econômica, tipo, o Estado não deveria interferir, não deveria se meter nas questões econômicas, por exemplo, o preço das coisas. As empresas, as indústrias têm que ser indústrias particulares, não devem ser manipuladas ou dominadas ou regidas pelo Estado. O Estado que eu falo é governo. Já no socialismo já é diferente essa visão. No socialismo tem-se a visão de que o Estado tem sim que interferir, o Estado tem que regular preços, o Estado deveria deter os meios de produção, ou seja, as fábricas deveriam se elas pudessem, no caso havendo a possibilidade, o Estado ser dono desses meios de produção, e caso não conseguisse ser dono, pelo menos controlar de certa forma, essas indústrias, esses bancos, né? Então isso ocorre. Então essa guerra ideológica, essa guerra de pensamentos ao longo de muitos anos. E o capitalismo ele tem suas várias etapas, né? Que vocês podem ver mais aprofundadamente nas aulas de história, futuramente aí vocês vão ver isso, que teve várias fases do capitalismo. Assim também o socialismo tem vários tipos de socialismo, tem várias correntes filosóficas que tratam da questão do socialismo. E o capitalismo o que nós vemos de capitalismo hoje não é o mesmo capitalismo lá da época das grandes navegações, lá da época da exploração do ouro, das pedras preciosas. Não é o mesmo capitalismo, ele evoluiu no capitalismo da época dos metais preciosos, assim também como o socialismo que às vezes é pregado hoje em alguns países não é o mesmo socialismo lá que foi pregado na União Soviética pelo Lenin, pelo Stalin e Trotsky, né, que foi um outro também dessa linhagem do socialismo. Então, mas não vamos nos ater a esse assunto. Esse aqui é só para vocês saberem que existem diferenças entre o socialismo e o capitalismo e que eles têm os seus devidas fases e períodos. Mas então, o que acontece? A regionalização. Vamos chegar lá então ao assunto que nos interessa mais no momento. A regionalização ela ocorre pela seguinte forma.
De um lado, tinha os países ricos e capitalistas. Do outro lado, tinha os países socialistas. E tinha uma outra vertente, uma outra parte de países que eram países pobres, com baixo desenvolvimento tecnológico e econômico. Então o mundo ele foi dividido não geograficamente, mas economicamente em 3 partes. Primeiro mundo, o mundo que era aliado aos países capitalistas com elevados níveis de industrialização, tá no pet de vocês aqui, ó. Países ricos de grande desenvolvimento tecnológico, econômico. Tinha o segundo mundo, que ele era constituído por países socialistas, que era a União Soviética, que eram países que tinham essa ideologia socialista na época, né? A China, por exemplo, a China já era um país socialista, Vietnã, tinham muitos países que eram aliados, eram países que estavam conectados com essa ideia do socialismo. E temos também o terceiro mundo, que eram os países formados pelos países capitalistas com pouco ou nenhuma industrialização e baixos indicadores de condição de vida, baixo IDH. Eram países pobres, que não eram socialistas, eram capitalistas, mas eram os capitalistas pobres. Era o terceiro mundo. Depois, isso aí durante a Guerra Fria, houve também, para falar um pouquinho da Guerra Fria. A Guerra Fria, por que fria? É aquela discussão, sabe? Quando o menino tem lá um probleminha com o outro na sala de aula, na saída eu te pego, não sei o que, fica trocando ameaça, mas nunca chega ao confronto, né? Fica só na base das ameaças. Assim foi a União Soviética e os Estados Unidos. Mas o mundo torcendo também para que não ocorresse esse conflito. Porque Estados Unidos tinha bombas nucleares, inclusive 2 delas foram detonadas na Nagasaki e Hiroshima e destruíram 2 cidades inteiras. União Soviética tinha também bombas nucleares terríveis, de extrema potência, né? Então, se ocorre essa briga, esse confronto armado entre Estados Unidos e União Soviética e juntaria também os aliados capitalistas, o Reino Unido, a França, que eram países que tinham também grande armamento, grandes exércitos. Aí uniria do lado socialista China, Paquistão, países que eram socialistas, países que tinham também grande poder militar. Imagina a confusão que viraria isso. Então, alguns especialistas chegaram a dizer que o mundo poderia acabar devido ao uso das armas nucleares. Então, graças a Deus não houve esse conflito, né? Esperamos que nunca aconteça um conflito de tal envergadura. Entretanto, sabemos que a União Soviética não existe mais, mas existe a Rússia. A Rússia tem um grande poderio militar, a Rússia tem armas nucleares, certo? E junto com os Estados Unidos, segundo uma pesquisa que eu fiz há pouco tempo, né, em um site, juntando Rússia e Estados Unidos, eles têm mais de 15 mil ogivas nucleares. Imagina o que é isso. Muita coisa. Cada ogiva nuclear dessa pode destruir o quanto de pessoas, de cidades, né? Então, acaba... teve lá, gente, a guerra dos mísseis, teve ali brigas, conflitos aí por pontos estratégicos, né? Por exemplo, Cuba foi uma ilha que foi alvo ali de muitas discussões, de muitos conflitos pelo seu posicionamento estratégico ali no meio do continente americano. Os Estados Unidos queria ali o domínio de Cuba, né? Porque era um lugar ali para
fazer uma base militar ali para soltar mísseis para tudo quanto é canto, ali era um ponto estratégico. Teve a União Soviética também, inclusive Cuba cedeu, né, à União Soviética, e ainda tem lá o seu sistema socialista, um pouco diferente do que era o sistema antigo, mas ainda permanece socialista, com um pouco de abertura, né, econômica, mas enfim. Então houve em todo o mundo essa influência ou de capitalismo ou de socialismo. Entretanto, o socialismo ele entrou em colapso porque a União Soviética não conseguiu manter todo esse aparato tecnológico, as fábricas, não deu para segurar todo esse modelo, e acabou deixando de existir a União Soviética, e o sistema socialista também, que na época estava no auge, ele começou a declinar, até que na virada dos anos 80 para 90, a União Soviética entra numa crise, o socialismo não acaba, mas ele deixa de ter aquela força toda, e o mundo passa a não ter mais a União Soviética e o capitalismo vence. Isso trouxe aí vários problemas para países do leste europeu, matéria que vocês verão mais para frente ou no ano que vem, no 9º ano. Então o leste europeu sofre até hoje por causa desse impacto econômico que houve um atraso tecnológico, porque os países eram muito dependentes da União Soviética tecnologicamente, financeiramente, e muitos deles entraram em crises profundas, certo? E depois então que acaba a Guerra Fria, então surge um outro tipo de regionalização do mundo, que eram os países do norte e os países do sul. Então, os países do norte eram os países ricos e os países do sul eram os países subdesenvolvidos, os países pobres. Então, dividiu-se, né, em duas partes, em dois patamares. Só que aí, gente, essa divisão entre país do norte e país do sul não é geográfica, tá? Existe uma linha, mas não é a linha do Equador. Existe uma linha que eles fizeram ali para dividir, mas, por exemplo, Austrália e Nova Zelândia, que estão no hemisfério sul, são considerados países do norte, países ricos do norte, entendeu? Então isso aí não leve pelo lado literal da geografia, da cartografia. A linha do Equador para cima é país do norte, para baixo é sul. Não é essa divisão que estamos falando, tá? Aí surge uma nomenclatura, uma regionalização mais atual, que ela traz 3 classificações. Não está aqui no PET de vocês, mas a regionalização de países desenvolvidos, que são os mais industrializados, mais ricos, com melhores condições de vida para a população, melhor distribuição de renda. Os países emergentes, que são aqueles que estão saindo do subdesenvolvimento e passando para passarem a ser desenvolvidos. É o caso da China. Bom, a China ela não pode ser considerada um país emergente, né? Se nós vemos aí o grau de desenvolvimento tecnológico e o PIB da China, mas ainda alguns consideram que existe uma desigualdade social. Então, por existir essa desigualdade social, alguns ainda entram nesse acordo de que a China ainda não é desenvolvida, um país desenvolvido por causa da desigualdade. Mas aí tem China, tem Brasil, tem Índia, África do Sul, são países emergentes, países que se destacam, que estão aí crescendo. O caso da pandemia hoje é um caso atípico, mas antes da pandemia eram países que estavam crescendo muito, né? Inclusive a China e a Índia, crescendo em população e crescendo também em mercado consumidor, crescendo em tecnologia, enfim.
E tem os países, os subdesenvolvidos, que são aqueles países mais pobres, aqueles países que têm baixo índice de desenvolvimento humano, baixo IDH e tem baixa condição financeira das pessoas. E um exemplo, países alguns da América Central, países da África subsaariana e outros países espalhados pelo mundo. Alguns países do Oriente Médio, da Ásia, existem esses países subdesenvolvidos. Então, gente, basicamente esse é o assunto da nossa aula de hoje. Nós temos aqui as atividades, que eu quero também falar um pouquinho delas com vocês. Aí, gente, sobre globalização, lembre-se de falar da globalização, né? Porque todo esse processo, ele está envolvido com a globalização. Então, depois aí da Segunda Guerra Mundial, o mundo passa a estar conectado. Ele passou a estar conectado pelas tecnologias. Teve a corrida armamentista também, que foi um marco histórico, né? Porque através da corrida armamentista, da corrida aeroespacial, quem chega primeiro no espaço? A União Soviética e os Estados Unidos. Quem fabrica armas mais potentes. Então, através disso, que nós temos as tecnologias que temos hoje, né? Porque as grandes tecnologias que nós temos hoje, a maioria delas foram inventadas para fins militares e foram adaptadas pelo mundo civil para o uso da população, tá? O que caracterizou a Guerra Fria? O que caracterizou? Quais são as características da Guerra Fria? Aí depois, nós temos a número 2 aqui, ó. Sobre que as religiões se moldaram a sociedade, sua visão no mundo, né? Aí vocês vão ler aqui que vai falar sobre as religiões. As religiões. Fala aqui, as religiões moldaram as sociedades e sua visão no mundo desde o início da história. Elas estão intimamente ligadas a fenômenos de identidade, cultura e civilização. Portanto, além de dimensão espiritual, elas desempenham um papel político e geopolítico da maior importância pacificador ou conflituoso, de acordo com o momento e o local. Aí vocês vão marcar aqui uma alternativa correta sobre a questão da religião. Sobre a questão da religião, vamos falar o seguinte: o Oriente Médio é o maior exemplo. Nós temos grandes conflitos e um mais recente aí, que é um conflito que existe há tempos, que é o conflito entre Israel e a Palestina. É um conflito histórico, mas ele tem as suas bases ali religiosas e culturais. Existe um conflito econômico? Existe, mas a base dele é um conflito religioso e cultural, certo? Vamos lá adiante. Aqui fala sobre a Guerra Fria, né? O período que ela durou, a queda do Muro de Berlim, que eu esqueci de falar para vocês da queda do Muro de Berlim, que a Alemanha tinha Berlim, a sua capital, que até hoje é a capital, era dividida em duas partes, o mundo capitalista e o mundo socialista. Então fizeram esse muro para dividir a Berlim, a Alemanha capitalista e a Alemanha socialista. Aí vocês vão ler esse texto na página 84, que está aqui, e vão marcar a alternativa correta da questão número 3. Número 4 também vai falar sobre a Guerra Fria, né? E vai falar aqui, né? Um grupo era formado por países ou nações fortes, outro grupo era formado por nações fracas economicamente. Para diferenciar esses dois conjuntos de países, na década de 1950 foram introduzidas as expressões. Aí vocês vão falar daquela regionalização que eu falei com vocês, tá? Isso na questão número 4. A número 5, os países subdesenvolvidos estão à margem do sistema capitalista, ou seja, não conseguem acompanhar o crescimento
do econômico e tecnológico capitalista, na condição de fornecedores de matéria-primas, que são os explorados, né, aqueles que os países ricos tiram ali a matéria-prima para a fabricação de seus produtos e a sua linha de produção, e mão de obra baratas. Por isso eles também são chamados países centrais, periféricos, primeiro mundo do norte. Então, gente, aqui estão essas questões até a página 85. Foi muito bom ter falado com vocês, ter explicado essa matéria, uma matéria que eu gosto muito de falar sobre ela, geopolítica internacional, é muito bacana, é um assunto que eu realmente gosto, é um dos melhores assuntos que eu gosto para lecionar, para explicar, muito bom. E aí, esse vídeo vai estar no Conexão Escola, esse vídeo vai estar no YouTube, e você que tiver alguma dúvida, algum questionamento, sugestão, pergunta, pode deixar no chat das plataformas que eu estarei respondendo vocês, beleza? Então, aqui foi o professor Michel, professor de Geografia. Essa foi a nossa aula de Geopolítica sobre a regionalização mundial na Guerra Fria e no pós-Guerra Fria. Aguardo vocês para a nossa próxima aula. Valeu, fui, tchau, tchau e até a próxima.